No programa de hoje, falaremos de uma porção da Bíblia na qual foi revelado tanto o passado do nosso tempo, mas também o futuro. Em verdade, quando essa revelação foi dada, tudo o que havia sido dado referia-se ao futuro. Mas nós sabemos que, para hoje, quando já passaram-se vários séculos após aquela revelação, é verdade que muitas coisas já estão no passado. A história encontra-se no livro de Daniel, capítulo 2. É a história do rei Nabucodonosor, que foi um grande imperador da Babilônia. A Babilônia foi o império mais esplendoroso da época antiga. São muito conhecidos os jardins suspensos da Babilônia e também as muralhas. Haviam muralhas de cerca de 90 metros de altura. Realmente, para aquela época, a cidade era impressionante. Nabucodonosor foi muito poderoso, conquistou vários povos e entre eles também o povo de Israel. Levou consigo vários cativos, dentre eles a principal nobreza da época, a nobreza de Judá. Daniel e os seus 3 companheiros faziam parte dos cativos que foram levados. Chegaram na corte de Babilônia e, em lugar de terem um tratamento como escravos, tiveram um tratamento singular. O rei determinou que eles, juntamente com sábios de outras nações, fossem tratados de forma especial e fossem instruídos na sabedoria e conhecimento dos caldeus, para que pudessem fazer parte do grupo de magos e astrólogos. Passados muitos anos, o rei teve um determinado sonho, e aquele sonho incomodou muito ao rei. Mas o rei se esqueceu do sonho. Assim chamou os magos, astrólogos e caldeus e pediu a todos que pudessem revelar para ele não apenas a interpretação do sonho, mas pudessem também contar o próprio sonho a ele. Essa história encontra-se em Daniel, capítulo 2. Os magos, surpreendidos com o pedido do rei, disseram: Rei, vive eternamente. A coisa que o rei pede é muito difícil. Ninguém na terra há que possa revelar o sonho ao rei e também a sua interpretação. Dá-nos o sonho e daremos a interpretação. A história relata que o rei ficou desconfiado. Sempre havia aprendido a confiar naqueles magos e astrólogos, mas naquela oportunidade, ao ver que eles não podiam dizer ao rei qual era o sonho que ele havia tido, o rei pensou que era possível que aquelas interpretações anteriores de outros sonhos que eles haviam dado poderiam nada mais ser do que coisas que eles inventaram, porque sabedoria divina aparentemente não tinham nenhuma. Não podiam revelar o sonho do rei. O rei se encheu de ira e, assim sendo, ordenou a morte de todos os sábios e astrólogos. Obviamente, esse decreto incluía a todos, e isso também incluía Daniel e os seus 3 amigos. Arioque, que era o responsável por trazer os sábios a fim de que fossem executados, chegou em breve até onde estava Daniel, e Daniel perguntou a ele por que razão o rei pedira tão depressa que os magos fossem levados e fossem mortos. Ao ser explicada a razão a ele, Daniel falou de maneira sensata e prudente e pediu ao rei que lhe desse um pouco de tempo a fim de que ele pudesse revelar não apenas o sonho, mas também a interpretação. É verdade que ninguém pode saber o sonho que o outro teve, a menos que Deus o possa revelar. Daniel foi até o Deus do céu, orou, não apenas ele, mas junto com seus 3 amigos, e pediu a Deus que lhe desse a revelação. E a história conta que Deus de fato deu a revelação a Daniel. Daniel foi introduzido na corte do rei, a fim de que pudesse revelar ao rei o sonho e a interpretação. Aquilo que Daniel recebera de Deus estava prestes a revelar. A Bíblia nos conta a história da seguinte maneira. Daniel capítulo 2, verso 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. No verso 29, Daniel diz: Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. No verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele
diremos na presença do rei: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Daniel contara para o rei qual fora o seu sonho e dera início agora à explicação. O sonho era de uma grande estátua. A estátua era composta de vários metais diferentes. Uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e cintura de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e de barro. Era uma estátua interessante. Realmente era uma estátua misteriosa. Como poderia uma pessoa ser feita de diversos metais diferentes? Obviamente, cada metal tinha um simbolismo específico. Daniel passa então a interpretar o sonho do rei. Em primeiro lugar, ele diz que a cabeça, aquela cabeça de ouro, representava a Nabucodonosor e o reino da Babilônia. Nabucodonosor reinou por volta do ano 605 a.C. e foi o monarca mais proeminente, aquele mais famoso, por assim dizer, de todo o Império Babilônico. Não é sem causa que ele é chamado a cabeça de ouro. Foi no tempo de Nabucodonosor que os jardins suspensos da Babilônia existiam e foram construídos. Também a própria muralha daquela cidade esplendorosa foi construída em seu tempo. A própria história conta que Nabucodonosor foi o rei mais conhecido dos caldeus, mas Deus também disse que um terceiro reino surgiria após ele. Quem seria este terceiro reino? A história nos mostra que o Império Medo-Persa, embora tenha sido muito mais extenso até mesmo do que Babilônia, foi finalmente derrotado por Alexandre o Grande, o general famoso que conhecemos das tropas da Grécia. O grego Alexandre o Grande tornou-se muito proeminente naquela época e morreu novo. Morreu com cerca de 33 anos de idade. Mas o Império Grego, que depois foi chamado de Império Greco-Macedônico, ganhou uma extensão muito maior, mesmo do que o Império da Medo-Pérsia. Por isso é dito que o terceiro reino dominaria toda a terra. Note que cada uma das palavras que Daniel foi revelando ao rei foi se cumprindo ao longo da história. O Império Grego esteve no poder até por volta do ano 168 a.C. Daniel recebeu a revelação por volta do ano 605 a.C. Nós estamos falando de um intervalo de tempo de quase 400 anos e vemos a palavra se cumprindo à risca, exatamente como foi dito. E a revelação não para por aí. No livro de Daniel, capítulo 2, mas agora no verso 40, Daniel avança para a explicação da estátua e passa para o próximo metal. Diz assim: E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Daniel fala agora da parte da estátua que corresponde às pernas. As pernas eram de ferro. A época do Império Romano foi conhecida como a Idade do Ferro, isso as referências históricas mesmo nos dizem. Na época do Império Romano, Jesus veio à Terra, e segundo a Bíblia, ele foi esmiuçado pelo Império. Ele foi açoitado, foi moído pelo Império Romano. Foi açoitado pelos soldados e finalmente por eles crucificado. Roma foi o império que se sucedeu ao Império Grego. Durou por muitos anos, foi até vários séculos depois de Cristo, por volta do 5º século depois de Cristo. Daniel, falando do Império Romano, avançou na explicação da estátua até as pernas. Note que cada parte da estátua representa um período na história. A cabeça representa o primeiro período, lá na época em que Daniel recebeu a visão. O peito e os braços representam o período que se sucedeu. O mesmo com o ventre e em seguida as pernas. Estamos avançando no tempo. O que acontecerá quando chegarmos então no final da estátua? O que representam os pés da estátua? Vamos ler no capítulo 2, versos 41 e 42. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. A história revela que cerca de 10 tribos bárbaras estiveram atacando o Império Romano logo ao seu declínio e foram tomando o espaço que ele possuía. Essas 10 tribos não ligaram-se perfeitamente entre si e deram origem ao que hoje conhecemos como os povos da Europa. Povos como Inglaterra, os ingleses, os alemães, os italianos, os portugueses, os espanhóis e assim por diante. São 10 tribos. O Império Romano foi desfacelado e as nações da Europa então tomaram o poder. O que seguiu-se ao Império Romano foi um outro império, não de mesma natureza, Roma Papal, mas neste império que se seguiu não havia uma união
como havia no Império Romano. O reino era dividido. As nações da Europa, embora tentassem se ligar por vezes por meio de casamento, nunca foram de fato um bloco perfeitamente unido. O reino era dividido. É interessante notar que nos dias de hoje, a União Europeia passa a ser uma tentativa de união dos países europeus. Pode parecer que os países realmente estão perfeitamente unidos, mas a palavra de Deus diz que aquele não seria um reino perfeitamente unido, seria um reino dividido. Por isso ele é representado como parte de ferro e parte de barro. E o que foi decidido naquela reunião foi que o mundo seria dividido em 10 grandes regiões político-econômicas. E nós vemos o cumprimento disso já nos nossos dias. O Mercosul é um resultado do cumprimento desse plano. Você pode ver na reportagem que aparece na sua tela uma mensagem que é dita sobre a união dos países da América do Sul. Sabemos que hoje o Mercosul é composto de 5 países, mas o objetivo apresentado é que esta união seja uma união de todos os países da América do Sul. Se nós acompanhamos o mapa das 10 regiões nas quais o mundo foi dividido, nós vamos ver que a região correspondente ao Mercosul abrange de fato todo o continente da América do Sul. E não apenas ele, até mesmo mais alguns países da América Central. Nós trazemos também para você na tela uma outra reportagem que fala da união dos países da África Austral, ou seja, o sul do continente africano. Esta união é conhecida como SADC e também possui os mesmos objetivos que o Mercosul. Cada bloco está agora desenvolvendo um parlamento para ele. Um parlamento, um governo que tem autonomia sobre os governos dos outros países. A União Europeia já tem o seu parlamento. O Mercosul já tem o seu parlamento, que foi estabelecido em Montevideo. E na reunião do SADC, feita em Windhoek, na Namíbia, foi determinado que deve haver um parlamento desse bloco econômico também. Os blocos econômicos estão ganhando forma e, segundo o plano estabelecido, devem ser em número de 10. 10 regiões político-econômicas. Quando essas 10 regiões estiverem totalmente formadas, a nova ordem mundial estará estabelecida. O plano para o Mercosul é que a meta traçada para este bloco seja atingida em 2011. Se conseguirão ou não fazê-la nesse prazo, veremos. Mas uma coisa é certa. A Bíblia apresenta a estátua com 10 dedos, e esses 10 dedos correspondem a essas 10 regiões. Mas o que, diz a Bíblia, acontecerá nos dias destes reis, nos dias em que esses 10 grandes blocos econômicos já estiverem formados? Leiamos no livro de Daniel, capítulo 2, versos 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amigo telespectador, Deus revelou este mistério a Daniel há muitos séculos atrás, há cerca de 26 séculos atrás. A profecia vem se cumprindo à risca. Cada um dos reinos representados pela estátua foi ascendendo e caindo. Chegamos ao tempo dos pés. Aqui é dito que nos tempos dos reis que correspondem aos 10 dedos da estátua, seria nesses dias em que Deus levantaria um reino que jamais seria destruído. Este reino é aquele representado pela pedra. E quem é a pedra na Bíblia? No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, é dito que a pedra representa a Cristo. O que a profecia está nos dizendo é que Jesus vem à Terra pela segunda vez. E não vem daqui a muitas décadas ou daqui a séculos. Vem em poucos dias. Nós estamos vendo que os blocos econômicos já estão se formando. Nós estamos vendo esta profecia cumprindo-se diante dos nossos olhos. E esta é a última parte da estátua. Ao chegar nos dedos, o próximo evento que ocorre é a vinda da pedra. A pedra é Cristo. Será estabelecido um reino de paz, justiça e amor. Está você preparado para ele? Sabe como se preparar para ele? Nós precisamos conhecer. Não temos muito tempo, segundo o que vemos por meio desta profecia. Queríamos tratar mais alguns pequenos detalhes sobre isso. Quem é o verdadeiro mensageiro que Deus envia? Note que Daniel foi um profeta que recebeu uma mensagem do céu. Agora, qual é a diferença entre o verdadeiro profeta
e o falso profeta. Vamos acompanhar pelas Escrituras. Em Daniel, capítulo 2, verso 27, lemos as palavras que Daniel disse ao rei, quando o rei lhe perguntou se ele era o grande profeta, o grande revelador, aquele capaz de revelar os mistérios. E existe uma verdade importante nessa história que não podemos deixar de comentar. A diferença entre o verdadeiro e o falso profeta. Estivemos vendo até agora que a profecia de Daniel cumpriu-se à risca. Daniel provou-se de fato um profeta de Deus. Agora é verdade que existem muitos que se dizem profetas hoje em dia. Seria verdade que todos eles falam da parte de Deus? Ou estariam eles apenas dando descrédito ao verdadeiro dom de profecia? A Escritura nos revela uma característica especial do verdadeiro profeta. Nós vamos ler Daniel capítulo 2, a partir do verso 27, e identificar esta característica. Logo após o rei Nabucodonosor perguntar para Daniel se ele era o homem capaz de revelar sonhos, de dizer o futuro, a resposta que Daniel lhe dá é a seguinte: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cama são estas. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Daniel não se coloca como grande revelador de sonhos. Daniel não se coloca como o profeta. Daniel não se coloca como aquele que sabe o futuro. Daniel exalta o Deus do céu. Daniel fala que ele não tem sabedoria superior a de ninguém. Daniel diz que foi Deus quem revelou. Aí está a característica do verdadeiro profeta de Deus. Não fala de si mesmo, não exalta a si mesmo, mas exalta o Deus que revela as coisas. Por esta característica, você pode identificar aqueles que são hoje os verdadeiros profetas de Deus e aqueles que não são. Nós daremos ainda uma última característica bíblica para que você possa identificar quem são os verdadeiros e quem são os falsos profetas. Muitos fazem milagres e dizem que isto é uma prova de que de fato eles são mensageiros de Deus. Mas Jesus mesmo falou que não é assim. A palavra de Deus nos adverte contra isso. Ela fala que nem todo aquele que faz milagres, ele é de Deus. A pessoa pode até mesmo fazer descer fogo do céu, mas se ela exaltar a si mesma, se ela falar por si mesma e não exaltar a Deus, pode saber que este é um falso profeta. O verdadeiro profeta falará não as suas palavras, mas as palavras de Deus. E nos dias de hoje, dias tão perigosos, dias nos quais tantas pessoas dizem que têm luz divina, o mais seguro é confiarmos na palavra de Deus. É por meio deste livro que podemos provar toda a profecia. É por meio deste livro que podemos encontrar segurança para saber se aquilo que é pregado é verdade ou não. Aprenda com Deus qual é o futuro. Não confie nos homens. Os homens podem falhar, mas Deus é infalível. Deus conhece o fim desde o princípio. Ele é o Deus Todo-Poderoso.